Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o 12. Todos acharam? Se você está ao lado de alguém que está com dificuldade, você pode oferecer ajuda na hora de folhear a Bíblia, achar o texto. Isso é muito bom, que alguém nos ajude quando precisamos. Mateus capítulo 3, começando do versículo 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar mais uma vez, amados? Feche os teus olhos, peça ao Senhor: Senhor, revela a tua palavra ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós somos dependentes de ti, Pai. Precisamos que o teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, nos encha, Pai, da verdade do teu Evangelho, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a pregação de João Batista foi uma pregação objetiva. Mas, para que nós entendamos como que aparece João Batista, de onde ele vem, quem ele é, que época é essa que ele começa a pregar? O povo de Israel passou por uma surdez durante 400 anos. Na verdade, eles tinham todo o Antigo Testamento, mas Deus não enviou nenhum profeta durante 400 anos. Foi um período de espera. Esse período é chamado período interbíblico. Nós temos aqui em nossas Bíblias o Antigo Testamento, terminando em Malaquias, e aí começamos em Mateus. E durante esses 400 anos de espera, muitas coisas aconteceram nesse período que foram importantes como períodos preparatórios desse cenário para a vinda do Messias. Durante esse período aconteceram alguns eventos históricos que eu quero citar para vocês. Por exemplo, o domínio persa. O povo judeu ainda estava no domínio do Império Persa, mas tinha certa liberdade religiosa. Logo depois vem o domínio grego. Alexandre o Grande conquistou grande parte do mundo conhecido, espalhando a cultura e a língua grega, que mais tarde ajudaria na disseminação do Evangelho. Assim como hoje o inglês é tão fácil, as pessoas, os países da Europa, dos Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, em geral, todos têm o conhecimento do inglês e falam com facilidade. A criança aprende a sua língua materna e também
o inglês. Nessa época, a língua grega ela estava borbulhando e as pessoas aprendiam a falar. Logo depois aparece um domínio do Seleucida e a revolta dos Macabeus. Quem tem a sua Bíblia católica consegue ver ali aqueles livros chamados Macabeus, que não tem autoridade como escritura, mas tem um contexto histórico ali. E nesse período, o rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, ele profanou o templo. E o que aconteceu? É que levou uma revolta desses chamados Macabeus e com isso a restauração da adoração judaica. Logo depois, então, vem o domínio romano. Roma conquista a Palestina, impôs sua ordem, e aí o que acontece naquela época? Pavimentação das estradas. A circulação das pessoas ficou mais fácil. Estabeleceu aquela chamada Pax Romana, aquela relativa paz nesse período, facilitando então a futura expansão do cristianismo. E aí nós temos nesse período também o surgimento de duas elites religiosas no povo judeu. Eu acabei de tomar um analgésico e secando a boca aqui. Durante esse tempo, surgiram diferentes grupos religiosos que interpretavam a lei conforme sua vontade, conforme a tendência que eles tinham na sua religiosidade. Mas após esse período de silêncio, Deus quebra tudo isso. Deus envia João Batista, o último profeta, vamos dizer assim, do antigo pacto, porque Jesus viria e estabelecendo um novo pacto, uma nova aliança, com não só o povo judeu, mas com toda a geração, todas as gerações que viriam após ele. E aí João Batista aparece com uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa espera, essa expectativa pelo Messias, isso levou o povo judeu durante esse tempo, a dar ouvidos a uma série de coisas. E os oportunistas da religião dominaram o povo judeu, ainda com todo aquele aspecto histórico, escravo, dependente, sendo dominado e querendo uma libertação espiritual? Não, eles queriam uma libertação social. Eles queriam que alguém aparecesse e mudasse essa situação, tanto do seu governo, quanto a sua liberdade, quanto também o aspecto social, porque eles viviam ainda sob o domínio de Roma. Mas quem é esse João Batista? João Batista, ele foi profetizado sobre ele lá em Isaías 40, depois nós abriremos esse texto, em Malaquias 3:1, falando de um mensageiro que prepararia a vinda, prepararia o caminho do Senhor, e nós vemos nos 4 evangelhos falando sobre esse mensageiro. Ele causa um impacto naquela situação. E esse impacto na sua pregação atrai muitas pessoas. Pessoas que estão nessa região, que ao lermos o texto, ele está pregando no deserto da Judéia, ele está pregando para pessoas que não eram da elite religiosa, não eram considerados puros, porque os mais puros estavam ali perto de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que ele clama, e ele prega, e ele proclama no meio de um deserto. Ele percorre uma região, a palavra no texto que nós lemos, diz que ele percorreu toda a região da Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Então, haviam pessoas naquela região, pessoas que não eram aquelas mais estimadas do povo judeu. Mas onde ele prega? Ele prega no meio de toda essa estirpe, ou ele vai pregar num lugar inóspito, um lugar árido? Ele prega no deserto. Deserto é lugar agradável, não é? Deserto é lugar de sequidão, lugar de você passar por necessidade.
Quem moraria num deserto que durante o dia, altas temperaturas, durante a noite, temperaturas abaixo de zero? Mas João começa a pregar neste lugar. Deserto, guarde isso. Lugar que Deus fala conosco. Muitas vezes nós estamos no meio do ruído, no meio da turbulência e não escutamos a voz do Senhor. E de repente uma pessoa que gostaria de usar toda a tecnologia, todo o marketing, como Jesus depois também usou essa metodologia, não foi nesse grande centro. E ali João Batista fala o coração daquelas pessoas. Quem é João Batista? Ele é filho de quem? Ele é filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, e ele tinha responsabilidade por servir no templo. E é muito interessante que enquanto ele exercia esse serviço no templo, um anjo chamado Gabriel fala com ele, aparece a ele e anuncia que ele seria pai. E Isabel, que é a mãe de João Batista, da descendência de Arão, uma mulher justa diante de Deus, apesar de ser idosa e estéril, também vem a ser a mãe de um menino, a mãe de João Batista. E a coisa era bem interessante, porque quando Gabriel fala para Zacarias que Isabel teria um filho, ele duvida daquilo, porque eles eram um casal já de idade. Um homem e uma mulher que já não tinham mais a força para gerar um filho. E por conta disso, Zacarias fica mudo. Ele não consegue falar até o nascimento. E quando João nasce, Isabel queria lhe dar um nome. E os parentes sugerem um nome que fosse tradicional na família. E naquele momento, Zacarias, ele pega uma tabuinha, escreve o nome, aquele mesmo nome que a mãe deu, João. E aí, no mesmo instante, a sua voz é restaurada e ele louva a Deus. Depois, você querendo ler um pouquinho mais, vá para Lucas capítulo 1 e você verá um pouco mais desse relato. João Batista, então, era um pregador, mas ele é tido como o último profeta. Nós podemos pensar que ele era um proclamador. Ele estava dizendo enfaticamente uma única mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Preste atenção nesta mensagem. Ele proclama a plenos pulmões uma mensagem vívida, não estéril como aquele lugar que ele pregava, o deserto, mas ele prega uma mensagem que é aquela mensagem que aqueles que o ouviam precisavam ouvir e crer naquilo que ele estava dizendo. Ele não estava pensando numa especulação abstrata, em algo que ele imaginou. Não, ele diz aquilo que Deus havia mandado ele dizer. Mas nós temos outros pregadores nesse naipe de João Batista. Noé é um deles. Noé viveu numa sociedade corrompida, numa sociedade depravada, como é a nossa de hoje. E Noé, ele ouve a palavra de Deus. Deus fala para ele, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, Deus fala para Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente toda a terra. E quantos anos Noé tem para anunciar essa notícia que Deus destruiria, que o povo precisaria de arrependimento? 100 anos. Ele recebeu, em Gênesis 5,32, fala que ele tinha 500 anos quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. E quando ele entrou na arca, que veio o dilúvio, ele tinha 600 anos. Ele, então, proclamou uma mensagem àquele tempo e as pessoas não deram ouvidos. Talvez você esteja aqui nesta noite ouvindo essa mensagem, mas nem saiba por que você veio. Talvez agora, ouvindo pela internet, nem saiba por que você está ouvindo essa pregação. Mas eu quero dizer que aquela mesma mensagem que João Batista proclamou é a mensagem para hoje, para todos nós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
Mas algo aconteceu que Mateus mesmo, no capítulo 24, ele diz assim, eu não vou abrir com vocês, somente citar, que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. A chuva caiu e falou assim, peraí, alguma coisa está acontecendo diferente. E a água começa a subir, porque sai a água do chão, sai a água do teto, as nuvens repletas de água, e aí já era tarde. O juízo de Deus veio, e já não havia chance. Eu imagino a dor, o clamor daquelas pessoas, mas o próprio relato aqui em Mateus, o próprio Jesus dizendo, assim como naqueles dias, eles não perceberam, assim será também na vinda do Filho do Homem. Esta é a mensagem. Mas nós temos também um outro pregador, insistente, mas muito medroso a princípio, e é Jonas. E Jonas recebe uma ordem de Deus. Jonas teria que sair, dispor-se a sair da cidade de Nínive, da cidade dele, e pregar em Nínive. Mas o que Jonas faz? O que Jonas faz? Foge. Por que Jonas foge? Ele não recebeu de Deus uma ordem? Preste atenção. Jonas sabia quem era Deus. Sabia que Deus era misericordioso. Ele foi chamado a pregar para o povo de Nínive, um povo mau, perverso. A gente vive num negócio tão restrito, a gente não sabe da podridão profunda que há no mundo. Nós não vemos. E é bom nem ver muito, porque isso é angustiante, ver a maldade do homem. Mas o povo de Nínive era um povo que eles torturavam, eles matavam com requintes de crueldade, a ponto de empalar uma pessoa, uma morte cruel, a introduzir uma madeira de tal maneira que entrava pelo ânus e saía pela boca, e a pessoa sofria até que ela morresse. Esse povo era um povo mau, e Jonas não queria chegar lá por medo também. Mas ele sabia da misericórdia de Deus, e nós vemos isso no livro de Jonas, que depois ele falava, eu sabia que Deus podia perdoar esse povo. Mas Jonas vai para onde? Para longe de onde Deus mandou ele ir. E aí ele pega um navio e foge da presença de Deus. Mas antes, Deus tem um propósito nesse pregador. Deus quer que ele vá até Nínive e anuncie uma mensagem. E agora sim, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia, lá em Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, versículo 1. Para quem sabe aí onde se encontra, mais para o finalzinho das Escrituras, você tem Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, já no finalzinho do Antigo Testamento. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, então Jonas, onde que ele estava? Jonas estava no ventre do peixe. Como é que ele foi parar lá, gente? Jonas, ele fugiu nesse navio, nesse barco. O mar fica mexido, fica agitado. As pessoas começam a ficar preocupadas. E como elas acreditavam em deuses, eles falam assim, alguém aqui tem problema com o Deus do mar. Porque esse mar está muito empolado, está muito agitado e nós vamos morrer. Vamos fazer um sorteio aqui para ver quem é que está com problema. E o sorteio cai em quem? Em Jonas. E aí Jonas confessa, realmente eu estou em desobediência, Deus mandou que eu fosse pregar em Nínive e eu catei esse barco aqui, estou fugindo. E é por causa disso. Como é que vai acontecer? O que nós vamos fazer para acabar com isso? Me joga dentro da água. Imagina a situação. E eles temeram fazer isso, mas jogaram Jonas. E no capítulo 2, Jonas dentro do peixe, ele ora ao Senhor Deus, e na angústia ele clama ao Senhor, e ele responde do ventre do abismo, ele grita, e tu me ouvistes a voz.
Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Quantos dias ele ficou dentro do ventre do peixe? 3 dias. Talvez ele, nesse clamor, ele já pensasse assim: vou virar aqui, já esse ácido estomacal vai começar a me corroer, eu vou ter uma morte terrível, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus era misericordioso, e ele clama ao Senhor ali, e Deus o ouve, e esse pregador, ele precisa de arrependimento, ele precisa crer, ele precisa primeiro saber que o caminho que ele tomou foi errado, que ele precisa se submeter à vontade de Deus. E assim, Jonas vai para Nínive. E a coisa começa a ficar tão intensa, já no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi para Nínive. E foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. 3 dias para percorrer essa cidade. Quantos dias ele levou para percorrer? O que diz aí? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem simples, curta, objetiva. E Jonas me parece que ele está bem preparado fisicamente. 3 dias para percorrer a cidade. E ele faz em 1 dia. Eu não vou correr aqui, porque da última vez que eu fui fazer o exemplo da corrida de Jonas, me deu uma distensão muscular. Mas imagine Jonas correndo, e só isso, gente, só anunciando isso. 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias, Nínive vai ser subvertida. Ele repetiu. Ele não estava muito preocupado se ouviriam ou não, mas ele corre, ele prega esse evangelho, que para eles é o evangelho, porque vai trazer salvação para eles. Alguma coisa acontece, uma coisa maravilhosa aconteceu, que próprio Jonas não esperava. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, e aconteceu um negócio tremendo. Eles proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior ao menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza, sinal de arrependimento. Ele fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. E Deus viu o coração daquelas pessoas. Deus viu um arrependimento no coração. E quando nós lemos que Deus se arrependeu, é diferente do que é o arrependimento daquelas pessoas, do que foi o arrependimento. Aqui é uma maneira de nós entendermos que Deus está cumprindo soberanamente a sua vontade. Deus não se arrepende, Deus não se engana, Deus não se atrasa, Deus não se adianta, não se surpreende com o que nós fazemos. Deus é soberano. E diante dessa soberania, aquele povo reconhece que há um Deus, Criador de todas as coisas. Ontem à noite, fomos à praça do aeroporto, tinha uma turma lá da área de astronomia aqui de Londrina, e nós pudemos enxergar a lua de pertinho. Eu fiquei impressionado depois com aquelas imagens, vendo as crateras. Eu falei, gente do céu, como uma pessoa vendo tudo isso, vendo esse universo, vendo a especialidade do nosso organismo, nós
sentimos o cheiro das coisas, como que isso se processa no nosso cérebro. Nós sentimos o gosto dos alimentos, como que um alimento que nós pegamos numa árvore, comemos, isso nutre o nosso organismo, microcelular. Do micro ao macro, olhamos o espaço, nós vemos que tudo funcionando numa precisão tão grande. Como não ver Deus em todas essas coisas? O homem, ele foge o tempo todo de se submeter a esse Deus soberano, que acima de tudo é Deus de amor. É um Deus que fala assim: arrependam-se, o reino de Deus está chegando, arrependam-se, ainda há chance para vocês. E aí esse povo é convertido ao Senhor. E aqui nós voltando ao texto de Mateus capítulo 3, novamente o chamado é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, mas a gente está falando de arrependimento. O que é de fato arrependimento? O que é essa atitude que nós precisamos ter? E qual a diferença daquilo que nós conhecemos como remorso? Então eu quero trazer para vocês aqui algumas informações sobre isso. Primeiro, arrependimento, nós já vimos aqui no povo de Nínive. Vem de um quebrantamento no coração, um reconhecimento sincero de algo errado e um desejo genuíno de mudança. O arrependimento, nós veremos aqui com mais detalhe no texto de Mateus, que leva à confissão e leva à correção da atitude, uma transformação real de um comportamento que vem primeiro por uma mudança no coração. E esse arrependimento, ele não é da própria pessoa, ele está ligado a uma graça, a um favor imerecido. Deus trazendo vida e restauração, porque a Bíblia nos diz que a tristeza segundo o mundo, ela traz morte, ela produz morte. A tristeza segundo o mundo se chama remorso. Nós vamos ver um pouquinho o que significa isso. Mas a tristeza segundo Deus, ela leva à salvação. Ela não traz pesar, ela não traz tristeza eterna. Ela traz uma tristeza momentânea, mas ela traz uma alegria posterior. E um exemplo disso nas Escrituras, clássico esse exemplo, é de Pedro. Pedro traiu a Jesus, porque ele nega a Jesus. Quando ele diz que não conhece a Jesus, com quem ele andou 3 anos, é mais ou menos o que Adão fez com Eva. Quando Deus disse: o que aconteceu, Adão? Ele diz assim: a mulher que o Senhor me deste. Ele trai aquela mulher naquele momento. E foi isso que Pedro fez. Pedro é levado a um choro contrito, amargo no seu coração, mas ele busca a Deus e ele é restaurado. E nós vemos posteriormente Jesus dizendo para ele: Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala: eu te amo, Senhor. Mas que amo esse, hein? Que coração, porque por mais que nós saibamos da graça de Deus, isso é tão constrangedor. Nós ouvimos assim: Pedro, você me ama? Puxa vida, esse Jesus que eu traí, que eu neguei. Mas ele fala: eu te amo. E Jesus fala mais 2 vezes. Então, querido, quando você entender verdadeiramente isso, você vai apacentar as minhas ovelhas. Quando você for convertido, você vai apacentar essas ovelhas. E Pedro tem uma restauração. É aquele Pedrão que nós conhecemos no tempo com Jesus, agora é aquele Pedro doce. E fala da rocha que é Cristo. Ele confessa com toda alegria, ele foi restaurado. Mas nós temos um outro exemplo também, que é de Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, ele trai Jesus, ele sente um remorso, porque ele esperava que o Jesus, que se apresentou, que andou com ele durante 3 anos, fosse um Jesus que ia acabar com os romanos, ia estabelecer um outro governo. E ele fica decepcionado.
E ele trai, ele fala assim, agora também eu vou à forra, eu vou entregar esse Jesus. Mas quando ele entrega Jesus, ele vê que ele de fato era o Messias que havia de vir. E o remorso toma conta do seu coração, e ele começa a se autopunir, ele se sabota, e é assim que acontece quando tem um remorso. Uma autossabotagem, é uma tristeza que vai remoendo, ela não gera mudança, ela gera desespero. É aquela pessoa que diz assim, se eu pudesse, eu voltaria, cuidaria direito da minha mãe, cuidaria direito do meu pai, eu faria diferente com os meus filhos, e fica aquele sentimento que não passa, porque ele não encontra restauração, ele não encontra arrependimento sincero diante de Deus. Mas ele gera uma condenação e um afastamento de Deus. E a pessoa que passa por essa situação de remorso, e ela fica aquilo remoendo e apodrecendo no seu coração, é o que leva muitas vezes a pessoa a cometer um suicídio. Mas eu quero dizer hoje, aqui para você que nos está nos ouvindo nesta noite, se você pensou em tirar a sua vida em algum momento, eu falo, pare em nome de Jesus. Porque há salvação para você. Há um Deus que te perdoa, que restaura a sua vida, que te dá um novo coração e uma nova perspectiva de vida. Recentemente uma pessoa próxima a nós cometeu um suicídio. Que dor! E Londrina está cheio, só que não passa, não sai, é proibido. Gente, nós precisamos estar atentos e proclamar o Evangelho, porque há pessoas que estão desesperadas, estão profundamente arrasadas numa depressão e precisam ouvir uma palavra de Deus ao coração delas. E é por isso que nós temos o privilégio e a missão de proclamar a Cristo, proclamar a salvação que há nele. O arrependimento verdadeiro nos leva para Deus e transforma nossas vidas, enquanto o remorso nos prende à culpa sem solução. Mas João Batista está anunciando para pessoas uma mensagem que ele vem já adiantando, abrindo o caminho para um outro que viria, que ele não é digno de carregar nem as sandálias. E novamente eu digo para vocês, como ele disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que é esse reino que está próximo? Melhor ainda, o que é? Do que eu tenho que me arrepender? Você está falando, Eric, de arrependimento, mas do que eu tenho que me arrepender? Arrepender de que eu falei uma coisa muito grosseira com alguém? Sim, também. Porque o arrependimento não é só para a salvação, mas também para a santificação. Mas eu quero tratar primeiro aqui da salvação. É necessário arrepender-se, mas arrepender-se do quê? De falar um palavrão, de passar um cheque sem fundo. Hoje não tem cheque sem fundo, né? Tá bom. Uma ilustração mais atual, não é? Bom, vocês entenderam o que eu queria dizer. Mas aqui a Bíblia não está falando de arrependimento de coisas que você e eu fazemos. É claro que isso é importante. Mas aqui a Bíblia está nos dizendo um pouco mais profundo. Ele quer tratar de algo mais profundo do coração. É arrepender-nos do que nós somos por natureza. A Bíblia diz que não há nenhum justo. Não há ninguém que seja bom. Não há nenhum. Só Deus é bom. E talvez você esteja pensando assim, essa mensagem de hoje é para minha esposa. Essa mensagem de hoje é para o meu marido, para minha sogra, para o meu vizinho. Não, essa mensagem de hoje é para mim e para você. Essa mensagem não é para pessoas que se acham moralmente corretas, que fazem boas ações, pessoas que talvez nós tenhamos a tendência de chamar até de irmãos, né? Pessoas que nós olhamos assim e falamos assim, essa pessoa é tão justa, tão correta, tão educada, você bobear, você chama de irmão. Mas não é isso. Essa mensagem de João e a mensagem que nós ouvimos é de um arrependimento que
nós precisamos olhar para aquilo que nós somos. Geralmente, nós olhamos com um certo olhar de dúvida, receio, para pessoas declaradamente perversas, declaradamente corruptas, trapaceiros, bandidos, prostitutas. Mas esse povo que vem ouvir a mensagem de João Batista, eles escutam. E algo que acontece na vida deles, e acontece quando alguém nasce de novo, um arrependimento genuíno, começa por uma pessoa entender que ela não é justa diante de Deus, que ela é inimiga de Deus, porque ela nasceu, e eu e você nascemos com uma natureza depravada, 100% depravada, que não há nada em nós que possa ser colocado em uma negociação com Deus. Ó Deus, eu sou uma pessoa legal, eu vou à igreja, eu entrego o dízimo, eu até levanto minhas mãos na hora de cantar, eu vou nos acampamentos, eu já tive assim uma emoção que mexeu com o meu coração, um dia eu levantei a mão, fui à frente. Jesus um dia vai dizer assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E esse dia será triste, será um dia de muita tristeza, será um dia de dor, porque muitas pessoas que estavam na igreja, que estavam levando uma vida religiosa, fazendo tudo aparentemente correto, e não era uma nova criatura. Mas aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a verdade de quem nós somos por natureza, diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa pessoa encontra lugar de arrependimento, encontra salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que as prostitutas vão estar à frente na entrada do reino de Deus. Por que ele traz essa figura? Porque uma pessoa que vive prostituindo-se, mulher e homem, que vive se entregando à carnalidade, que vive ferindo o seu próprio corpo, que vive usando do seu próprio corpo, ela não deseja viver naquilo. Ela não quer continuar, mas o pecado subjuga e ela continua vivendo assim. Porém, ela sabe quem ela é. Ao contrário de muitos religiosos, inclusive de fariseus e saduceus, que ouvem essa mensagem de João. Eu gostaria que hoje você fosse muito sincero diante de Deus. Que você não ficasse trazendo um confete sobre você, julgando que você e eu somos pessoas boas. Porque de fato só pode ser bom aquele que foi tratado pela cruz de Cristo. Não há ninguém, meu amado, minha amada. Você e eu precisamos de um arrependimento genuíno do Senhor em nossas vidas. Porque a bondade de Deus é quem nos leva ao arrependimento. Não é algo que vem de nós mesmos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Porque essa ideia de arrependimento precisa ser claro em nossas vistas. Abra a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Aqui Jesus conversando com os seus ouvintes. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, aquela oração, não é? Entonada assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele já mostrou o seu currículo, e ele falando de si para si mesmo, se bajulando. E é ao passo que o publicano, estando em pé, longe,
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Alguém pode ser bondoso, mas viver sem depender de Deus, sem reconhecer Jesus como seu Senhor, Salvador. E agora eu quero falar das novas criaturas em Cristo. Há muitos que estão na igreja, que vão domingo a domingo, e eu falo agora aqui de arrependimento para santificação, que estão endurecidos no coração, já não choram diante de Deus pelo pecado. Hoje nós ouvimos aqui pela manhã o Bruno falando exatamente sobre isso, sobre essa realidade da nova criatura, e que é necessário quebrantamento. Nós não podemos de maneira nenhuma olhar para o ímpio e falar: esse precisa de arrependimento. Nós precisamos dia a dia nos humilharmos diante do Senhor. O que Deus fala para o povo de Israel? Ah, se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, eles chamam pelo meu nome, mas eles não se humilham. Ah, se eles se humilharem. Ah, se eles confessarem os seus pecados. Ah, se eles se arrependerem do que eles estão fazendo, de como eles estão vivendo. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Mas há muitos que estão vivendo uma vida cristã medíocre, porque não têm um coração quebrantado pela palavra. Acham que a palavra, a pregação é para outros e não para si. Esse é um parênteses para nós. A igreja do Senhor dos nossos dias, precisa de arrependimento. Eu preciso, todos nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Amado, eu estou falando para você. Não pense que é para quem está do seu lado, não. É para você e para mim. Se a igreja do Senhor buscasse ao Senhor com tanto desejo no coração, a reunião de oração da nossa igreja seria repleta como no domingo. Se nós tivéssemos um quebrantamento do Senhor e confiássemos que o Senhor pode mudar a realidade do nosso país, do mundo, o Senhor pode fazer um avivamento através da igreja, nós seríamos diferentes nas nossas ações. Tantas pessoas que estão aqui, cheirosinhas, bonitas, ao lado da sua esposa, seu marido, com seus filhos, mas durante a semana vivem uma vida totalmente contrária desta realidade. Não pense que você e eu teremos, se somos filhos, seremos amenizados no juízo. O Senhor traz o juízo muitas vezes sobre nós, porque não estamos vivendo conforme a sua palavra. E Ele vai disciplinar os seus filhos, se é filho. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a pregação. Nós temos coisas no nosso coração que precisamos trazer à tona diante do Senhor, não confiando em nós mesmos, mas confiando naquele que pode mudar esta realidade. Jesus ensinou que o pecado não é apenas um ato visível, mas também o que está no coração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21, está perto aí. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com ele, com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz,
o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O Senhor não está falando aqui de um ato, simplesmente, Ele está falando de algo que está no coração e que precisa ser reconhecido diante do Senhor. Se uma pessoa de boa índole, ser uma pessoa de boa índole não é suficiente para entrar no reino de Deus. O arrependimento é necessário e envolve reconhecer que somente Cristo pode salvar e abandonar qualquer confiança na sua própria justiça. Sabe do que nós precisamos nos arrepender? É da nossa justiça própria. Achamos que de alguma maneira temos o direito de estar na presença de Deus, temos o direito de entrar na vida eterna. E mais uma vez, naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Jesus falou posteriormente algo que João Batista diz aqui para aqueles religiosos, pessoas da fina estirpe judaica daquela época. João diz assim para eles: vocês vêm a mim aqui, vêm especular que mensagem é essa, vocês vêm aqui querer saber por que tem tanta gente aqui saindo lá de Jerusalém para ouvir um cara que se veste com pelo de camelo, ele come gafanhoto, mel silvestre. Quem que é esse homem que está tomando a atenção de nós aqui? E aí João Batista diz na lata para eles, como se diz. Vendo o versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse assim para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não confie no seu currículo não, querido. Não confie na sua justiça própria não. Lembra de quando Adão e Eva pecaram? Está lá em Gênesis capítulo 3. O que aconteceu ali quando Adão se escondeu? Deus que vinha na tarde bater papo com Adão, Deus sabe, Deus não estava perguntando, ou não perguntou para ele por não saber onde estava. Ele pergunta: Adão, onde estás? Adão aparece e fala: estou aqui, Senhor. O que você estava fazendo, meu querido? Por que você está escondido? Eu escondi porque eu tive medo. Primeira consequência do pecado, medo. E ele com medo se esconde. E aí Deus fala com Adão, Adão põe a culpa em Eva, Eva, diante daquela situação, põe culpa na serpente não tinha ninguém para pôr culpa. Aí Deus fala assim: olha, agora é o seguinte, você vai rastejar no ventre. Falou para a serpente. E depois Deus fala assim: eu colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher. E eu vou colocar também inimizade entre a tua descendência, olhando para a serpente, e a sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Jesus. E quem é a descendência da serpente? Todos nós que nascemos neste mundo. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e nós somos feitos raça de víboras. Raça de víboras. Então, aqui, ele está falando o nome próprio. Raça de víboras. E Jesus também chamou depois esses de raça de víboras. E falou ainda mais: vocês são filhos do diabo.
e você quer satisfazer os desejos dele, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. Então a realidade nua e crua é essa. Não tem onde se esconder, gente. Não tem nenhum aqui de nós que pode se esconder em algum lugar. Deus vê e Deus sabe o coração. E a pregação é essa: arrependei-vos. E esse arrependimento, ele mexe com a pessoa de tal maneira, e acontece algo que João Batista diz aqui. Ele diz, no versículo 6, que aquelas pessoas que ouviram a pregação e creram, eles faziam algo diferente. Eles confessavam os seus pecados. Agora você imagine a situação. João Batista, muita gente, nós não temos ideia, a Bíblia não dá para nós estatística, e ele usa uma hipérbole que toda a Judéia é para dizer que tinha muita gente. E João aproximadamente estava 6 meses pregando para aquele povo. E as pessoas vinham, e as pessoas confessavam os seus pecados, e todos os que estavam ali ouviam o pecado que ele estava confessando. Alguém vai confessar alguma coisa, se não tiver um arrependimento genuíno? Vou chegar no meio do povo e dizer assim: gente, eu sou um ladrão, eu pequei contra Deus, eu traí minha esposa. Ele vai fazer isso se não tiver uma transformação real no seu coração. Ninguém vai confessar ao Senhor os seus pecados se não passar por genuíno arrependimento de quem é, não do que faz simplesmente, mas de quem é, da sua natureza. O bispo J.C. Riley, um clérigo inglês, primeiro bispo da diocese da Inglaterra, em Liverpool, lá onde apareceram os... Quem é mesmo, Márcio? Os Beatles, né? Ele diz assim: o arrependimento é uma mudança completa do coração natural do homem sobre o assunto do pecado. Todos nós nascemos em pecado. Naturalmente amamos o pecado. Nos entregamos ao pecado assim que podemos agir e pensar. Essa é a realidade de todos nós. Mas o arrependimento envolve algo muito mais profundo. Porque nós sabemos que João Batista está anunciando aquele que batizaria com o Espírito e com fogo. Ele está anunciando de um arrependimento que simplesmente só o arrependimento não vai mudar nada. Ele precisa da salvação em Cristo Jesus. Ele precisa de uma conversão. E esta conversão é a mudança do coração. A Bíblia nos diz, em Ezequiel 36, eu só vou citar para vocês. Deus diz: dar-vos-ei um novo coração, porém dentre vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. É uma mudança de coração que gera uma mudança de mente. A pessoa começa a ver as coisas de maneira diferente, a sua vida, as suas atitudes. E aí leva, de fato, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Sem antes haver a mudança do coração, não é possível haver uma mudança do comportamento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Foi o que disse ali em Atos capítulo 2, não precisa abrir, só citando. Uma reação natural daquele que ouve o Evangelho e diz assim: e agora? O que eu faço? Meu querido, clame a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim que aconteceu quando, logo depois dessa pregação de Lucas, a multidão que estava ali, os soldados perguntam para ele: o que nós vamos fazer? As multidões perguntavam. Ele diz: olha, tenho agora uma atitude diferente diante da realidade. Creiam que Jesus Cristo é o Messias e sejam transformados no seu coração. E assim a palavra de Deus nos diz, nos aponta, e aponta para algo que eu quero agora aqui concluir com vocês. Quando João Batista está pregando, ele fala algumas palavras
que nós precisamos considerar hoje aqui. Ele diz assim, no versículo 11: eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João está falando que o Senhor voltará. Ele voltará. E o dia do juízo se aproxima. Quando João proclamou essa verdade, estava inaugurando um novo reino. Ele estava abrindo o caminho para a inauguração deste reino que Jesus veio estabelecer. E ele já, há 2000 anos atrás, dizia: o Senhor Jesus voltará. E naquele dia, como hoje o pastor Maurício disse, nós todos compareceremos diante do Senhor, o tribunal. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E o meu clamor neste dia, nesta noite, é que cada um aqui de nós, cada um aqui, aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, que tem um novo coração, possa diante do Senhor clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que hoje eu tenho a vida do teu filho dentro do meu coração, mas eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho feito, que tem me afastado da tua vontade. Porque aquele que anseia a volta do Senhor Jesus Cristo, ele está sendo preparado para a redenção que há de se manifestar. Uma realidade presente que aponta para uma realidade futura. E se hoje você ainda não tem um novo coração, se hoje você não creu ainda no Senhor Jesus Cristo, eis o dia propício para isso. Eis o dia da salvação. Hoje é dia de arrependimento de quem você é, para clamar a misericórdia de Deus. Essa mensagem não é para outra pessoa, é para mim e para você. E eu peço que você agora feche os teus olhos e ore ao Senhor. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor para que Ele faça uma mudança no seu coração. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para morrer naquela cruz, para levar o nosso pecado, a nossa iniquidade, e para na sua ressurreição nos dar a vida eterna. Pai, que grande amor é esse que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Que grande amor é esse que nos atrai a Ti. Que grande amor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a ponto de nós podermos confessar diante do Senhor que nós somos indignos, que somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, nesta noite, pelo Teu Santo Espírito, opera o arrependimento no coração de cada um aqui, da sua justiça própria, de quem é, da sua impiedade, da sua iniquidade, daquilo que também tem feito, Pai, que tem ido contra o Teu caráter, a Tua santidade. Nós clamamos por um arrependimento, Pai, para a salvação, e clamamos por um arrependimento do Teu povo para a santificação, para aguardar e estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Pai, por um quebrantamento tal da Tua igreja, não só aqui em Londrina, mas em todo o nosso país, no mundo, para aqueles que ouvirem do Evangelho, seja aqui ou seja no Japão, na China, em qualquer lugar, seja quebrantado pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.